Olá, boa tarde a todos. Eu sou Irene Caminada, eu sou a editora do Jornal Desperta e a gente está aqui abrindo hoje esse novo canal de comunicação com vocês. Eu quero agradecer a todos que apoiam o jornal, que incentivam, que participam. E hoje eu vou trazer assim, um grande amigo meu, o Alexandre Olivier, e ele vai conversar um pouco com a gente, assim, um bate-papo bem descontraído, e vai contar pra gente um pouco da trajetória dele, da transição que ele fez na vida dele, e falar sobre apometria clínica. Vamos ver, acho que ele está entrando. Está conectando. Oi. Opa, Teve um chegou. pequeno problema técnico ali. Ah, é normal. Isso aí todo mundo já está acostumado nesse mundo de lives, assim, problemas técnicos são comuns, né? E Wi-Fi aí, agora Alexandre? não. Tudo bem, Helene? Como é que você Tudo, está? tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. Estou muito Ah, satisfeito com o convite, muito feliz. eu é que te agradeço, né? Você está aqui estreando comigo, né? As lives do Desperta. Então, assim, eu fico super honrada de você ter aceito o meu convite, né? Honrado E, sou eu, que fui o primeiro. bom, então, chegou Alexandre Olivier, terapeuta, né? Que vai conversar hoje com a gente sobre apometria clínica. Eu tô super curiosa. Para saber sobre isso. Eu acredito que muita gente também esteja. Aí, Alexandre, eu achava legal você se apresentar pra gente. Quer dizer, para mim não, né? Que eu te conheço há anos, É, mas assim, para o público aqui do jornal. meu nome é Alexandre Olivier, né? Eu sou terapeuta transpessoal. A minha jornada não começou como a minha primeira missão, a minha primeira vontade na vida não era ser terapeuta. Tanto é que eu me formei em economia. Minha primeira formação foi em economia. Entendeu? E trabalhei em mercado financeiro. Fui durante 12, 13 anos operador de pregão na Bolsa de Valores. Quer dizer, eu ficava naquela loucura lá. Uhum. Mas eu sempre fui uma pessoa em busca da espiritualidade. E desde garoto eu sempre frequentei centro, principalmente centro de Umbanda, que eu me identificava mais. Aí fui nessa jornada, fui me tornando médium ao longo do tempo, e essa parte de mercado financeiro não passou a mais fazer sentido na minha vida. Uhum. Aí eu fui buscando outras coisas, só que eu não sabia. E eu passei essa transição entre mercado financeiro e ser terapeuta, demorou uns anos, as coisas não acontecem Claro. de uma hora para outra. Né? Então eu tive que começar a me preparar. Então começou essa parte de ser terapeuta sendo alimentado quando eu comecei a fazer, num centro que eu trabalhava, massagem espiritual. Aí eu sabia que eu queria, era isso que eu queria ser. Aí eu fiz bastante. Massagem espiritual, Alexandre. Como é que é isso? O que que é A uma massagem, massagem espiritual? primeiro, eu acho que o nome não é adequado, porque não é uma massagem. Uhum. Apesar de eu ter feito depois massoterapia, eu sei qual é a diferença bem de uma massagem física com a massagem energética. É um trabalho Claro. energético. Uhum. É um trabalho energético que tem um passo a passo em que a gente vai fazendo com que as camadas energéticas que a gente vai colocando no nosso corpo sejam o quê? Dissipadas. Uhum. E a gente começa a entrar em contato com as nossas emoções, que é o Uhum. nosso grande calcanhar de Aquiles ao longo das nossas encarnações. Claro, claro. Então, ela me deu uma bagagem muito grande, Uhum. entendeu? Então, eu comecei a entender muito o funcionamento e comecei a perceber, depois, um pouco mais tarde, com a massoterapia, que a gente não tem como desassociar o corpo físico
dos outros corpos, do corpo emocional, do corpo mental e do corpo espiritual. Claro. Porque tudo chega no físico. Então, muitas das coisas que a gente fazia de trabalho energético demorava a chegar no físico, por quê? Porque o nosso nível de estresse estava tão grande que o próprio corpo físico batia e refletia. Sim. Então, o próprio Reiki, né, eu fui acho que se não fui o primeiro reikiano, mas eu fui das primeiras turmas de reikiano. Meu primeiro reiki Aqui, foi de 97. aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio, né, aqui no Rio, vamos botar. Então, é de 97. Eu não conheço ninguém que tenha reiki mais anterior do que eu, entendeu? Também não conheço todo mundo, também não tem como. Vamos dizer das primeiras turmas. As tá pessoas, bom, né? pelo ciclo de pessoas, não tem. Né? Não tem. Então, a massoterapia me trouxe uma outra visão que eu fui agregando. E ao longo disso, eu fui me completando no meu caminhar de técnicas para formar uma estrutura que é o meu trabalho hoje. Sim. Fiz floral, fiz três sistemas florais, o que eu trabalho como acessório é o Saint Germain. Fiz a massoterapia, shiatsu também, que me entrei em contato com a medicina chinesa, que me deu uma estrutura absurda de entender os complementos e essa parte toda de complementar as polaridades, né, que elas não são separadas, elas são integradas. E o nosso equilíbrio é integrar cada vez mais essas polaridades. Certo. Mas o que me estruturou mesmo, que me deu, foi que eu fiz pós-graduação em terapia transpessoal. Aí eu consegui unir toda a parte do meu aprendizado de outras técnicas, da parte holística que a gente trabalha, mas integrando nas dimensões, nos vários níveis de dimensões de consciência. E isso é a base do meu trabalho. Ai, que legal, Alexandre. E então, se você é terapeuta floral, só para as pessoas, né? É terapeuta floral, é terapeuta transpessoal, massoterapeuta, e você também tem uma aventurazinha como oraculista, né? Tenho. Eu tenho os dois. Eu fiz aurículo francesa, depois fiz aurículo chinesa, e trabalho muito com ventosa, com pinda, essa parte física, né? Eu sempre procuro a harmonização da pessoa, né? O meu conceito básico é trazer a consciência para a pessoa entender o que ela precisa ser tratada. E daí tratar e ressignificar. Né? Aí entra a apometria. A apometria é um dos instrumentos... O que a gente veio saber hoje, mais, né? É um instrumento de consciência. É um instrumento onde a gente busca o autoconhecimento. Né? Mas a gente vai buscar onde? Nas nossas vidas pretéritas que nos influenciam hoje. Através de quê? Das nossas personalidades psíquicas passadas. É que, se a gente for botar numa parte um pouco mais espiritualista, que são os nossos karmas. Sim. Entendeu? E depois tem outras questões. Mas a gente, ao longo da minha trajetória como terapeuta, o transpessoal trouxe um conceito que eu acho muito interessante, que é representado pelo apego, pelo medo e pelo estresse. O apego são as nossas crenças. E as nossas crenças, né, elas fazem com que a gente repita padrões. E a apometria mostra isso em vidas passadas. Né? Em vidas passadas, como a gente repete esses padrões o tempo todo. E a gente é influenciado por isso, quer que a gente tenha consciência ou não. Então, deixa eu te perguntar, desculpa te cortar, mas é só para as pessoas aqui terem uma ideia.
se é parecido com terapia de vida passada. Como é que é Sim, esse sim. paralelo entre essas duas A técnicas? apometria tiveram dois grandes estudiosos. O primeiro grande estudioso, na década de 80, se eu não me engano, foi o José Bodinho. O José Sim. Bodinho, José Lacerda. Uhum. Entendeu? Os dois são José, então é o José Lacerda. É que dentro de um seminário espírita, um porto-riquenho trouxe, esqueci o nome dele, é Rodrigues, eu não me lembro o nome todo Uhum. dele, Uhum. trouxe e colocou o nome de hipnoterapia. Certo. Aí explicou, e o único que se interessou foi o Lacerda. E começou Uhum. através de um hospital, que ele era médico, ele começou Uhum. a estudar. Então ele começou a associar uma série de coisas. Como é que ele trabalha a parte do Lacerda? Ele formulou as 13 leis apométricas. Certo. E a gente trabalhava de uma maneira onde a gente desdobrava. Ou seja, já é uma faculdade que todos têm, sendo Uhum. médios ou não, de sair do corpo, o espírito sair do corpo. Toda Certo. noite nós saímos do corpo. Claro. Só que nós saímos do corpo naquela altura, através de técnicas, conscientes. Consciente. Então Uhum. a gente pode fazer um trabalho de cura, um trabalho de limpeza, esse tipo de trabalho. O Uhum. Bodinho, que era terapeuta de terapia de vidas passadas, de TVP, Certo. ele pegou essa técnica e os próprios começou a ter insights com isso. Uhum. Aí começou a desenvolver um trabalho de personalidades psíquicas. Que ele durante o trabalho dele, começaram a ver personalidades de vida passada. Entendi. Porque como ele já entendia, a gente atrai aquilo que tem energia semelhante. Claro. Então, vai trazendo. Então, de uma maneira geral, a apometria é responsável por esses dois níveis, o Lacerda e o Godinho. Qual o melhor? Não tem. Porque Uhum. muito dos dois, a gente acaba na nossa prática, Uhum. né, utilizando as técnicas. Claro. Claro. Né? Uhum. Eu esqueci de falar que eu também, por conta disso, eu procuro fazer um curso por ano. E ano passado eu fiz o curso de hipnose terapia. Hum. Aí eu comecei a linkar uma série de coisas e aí deu a apometria clínica, porque a apometria clínica ela é muito baseada nos dois, tanto no Lacerda quanto no Godinho. Só Certo. que cada um vai botando, como é uma técnica aberta, cada um vai botando a sua experiência. Uhum. E Entendeu? agregando, Então, e enriquecendo, na agregando verdade, né? coisas pelas experiências, mas sempre buscando o quê? O autoconhecimento, Claro. ressignificar aquilo que nos prende dentro daqueles conflitos que a gente está preso no inconsciente e a gente não está. Então, aonde as personalidades psíquicas atuam? No nosso inconsciente. Uhum. Entendeu? Certo, claro. Aí, E como, aí Alexandre, só assim, para todo mundo que está aqui, né, entender isso assim de forma bem clara, né? Porque uhum, às vezes as pessoas podem. Eu acho que o público daqui não, mas enfim, né? Vamos abrir, ampliar para todas, né? Para todos que podem ter certas reservas de pensar que isso é uma coisa que você tem que ser espírita ou tem que uhum. acreditar em vida passada, em reencarnação, e se você não acredita nisso, isso. Você entende onde eu quero chegar? Entendi. A apometria ela funciona mesmo para pessoas que são, Não assim, tem entre problema. aspas, descrentes, assim, né? Como é que Isso isso é para todos? A apometria seria é uma para técnica todos. para todos? É para todos. É para todos. É para Uhum. todos. Por quê? Porque às vezes, eu gosto de dar um exemplo muito simples. Mas antes eu gostaria de explicar que
A apometria, principalmente a apometria clínica, que é feita em consultório, as coisas vêm no meu campo áurico, tipo, sintonizei que você tem um medo de mar. Certo. Esse medo de mar. Aí eu vou pesquisando com você, você tem medo de mar? Por quê? Ah, eu não sei, eu vou no mar desde pequeno, não consigo entrar, não consigo fazer isso. Então, ela me dá um norte para tratar, muitas vezes, a pessoa. Entendeu? Certo. E trazer para a consciência que ela é medo. Lembra que eu falei do apego, do medo e do estresse? Sim. O apego é uma má crença. Então, ela acredita naquilo e passa a exercer aquilo na sua vida. Então, é isso um grande incentivador de repetições de padrão. Certo. O medo é a parte emocional. Entendeu? Então, a emoção é que nos prende àquela situação do apego. E a gente muitas vezes não sabe explicar o que a gente sente e por que a gente se sente mal às vezes, né? E a gente, muitas vezes, nós não temos recursos assim, individuais para lidar com isso, né? Então, acredito que a apometria deva ser uma ferramenta importantíssima, né? Eu acho que é um negócio, né? Eu acho que todas as ferramentas existentes cumprem o seu papel numa determinada nível de vibração e frequência. Porque eu parto do princípio que a gente esquece porque está no mundo físico, mas nós somos energia. Claro. Energia densa. A medicina chinesa fala isso. Entendeu? Inclusive fala que o sangue é uma energia materializada. Por isso que a massoterapia fez todo sentido para mim. Porque através da massagem, além de relaxar, eu estou fazendo o quê? Uma circulação de energia. Certo. Densa, que está ali presa. Então, os pontos de dor são pontos de quê? De energias estagnadas. Entendeu? Exato, então, a parte de você ser uma coisa geral, de você, primeiro, a gente precisa se entender. Eu parto do princípio que a vida não é um salto, é tudo um processo. E as ferramentas que nos colocam na frente para a gente se identificar ou não, são instrumentos de alívio para que a consciência que a gente toma naquele momento, do medo que eu tenho para o mar, qual foi aquela origem? Porque se eu tenho medo no mar, eu tenho outros medos. Sim. Que me causam até mais estresse. A gente acaba trabalhando os primeiros medos, aqueles mais fáceis de lidar, de ressignificar. Então, existe uma ressignificação. Certo. Né? O Jung fala uma coisa que eu gosto muito, que a consciência é intermitente. O que quer dizer isso? Não basta a gente trazer as coisas, o conteúdo dos conscientes, os conteúdos do inconsciente para o consciente. A gente tem que trabalhá-los. Claro. Então, as outras técnicas, a apometria, Theta Healing, constelação, alinhamento energético, tudo, num primeiro momento, aliviam aquilo. Aquela dor, aquele sofrimento, quer dizer, abre espaço vibratório para a gente trabalhar os nossos conteúdos que a gente trouxe para o consciente. Certo. Porque ele tem um tempo, se a gente não trabalhar, ele volta para o inconsciente, a gente acaba esquecendo e acaba entrando o quê? Numa automação que a gente está acostumada nesse automação que faz a gente repetir padrão. Entendeu? E ter esses padrões e as crenças limitantes, né? Exatamente. E que a gente o padrão é uma relação direta com as nossas crenças limitantes. Né? O Pierre Weil da transpessoal, que é um dos pais da psicologia transpessoal, ele fala muito na fantasia da separatividade. A fantasia da separatividade, quando o homem surgiu na Terra,
veio separado da nossa essência. Veja bem que eu não estou falando em essência divina, em Deus, nada disso. A nossa essência. A gente veio não acreditando em nós mesmos. Entendo. Que o Yogananda fala que é o self, que a nossa, que outras doutrinas eu falam superior. que é exatamente, é o eu, I am, né? Eu sou. Né? Tudo faz parte da nossa essência, naquilo que nos vivifica. Que eu chamo de uma energia primordial. Certo. Que é a nossa primeira energia, que é a nossa primeira consciência, e a gente veio separado. Seria então, assim, Alexandre, deixa eu só assim, entender, para as pessoas entenderem também, seria assim, quando a gente nasce, quando a gente chega no mundo, quando a gente encarna, quando a gente entra no corpo físico, a gente passa a se identificar com o nosso ego, com a nossa personalidade, e se distancia, se separa, né, de alguma forma da nossa essência primordial, do nosso eu superior. Isso. Né? É isso. Sem o ego, a consciência não é ativada. Através do ego é que a nossa consciência consegue ser ressignificada. Ou seja, o que é ressignificar? Sair de um padrão de pensamento para outro padrão de pensamento. Certo. Ou seja, o Crema fala uma coisa, que é um dos professores... Que Roberto Crema. Ele fala uma coisa que, a primeira vez que ele falou, entrou na minha alma com muita força. Se a gente não consegue mudar o mundo, mude o seu olhar. O seu olhar para o mundo. É a coisa mais... nem sei se essa frase é realmente dele, se foi cunhada por ele. Mas não importa. Você uma coisa que está ali. A nossa mudança de olhar é a mudança das nossas transformações. E é onde a gente tem que olhar o tempo todo. A gente tem que se olhar. Então, a gente fala muito, por exemplo, eu não gosto de ficar falando muito em religião, porque eu acho que as religiões, em qualquer nível, mais nos prende a uma forma de pensamento do que nos liberta. Certo. Entendeu? Porque uma coisa muito interessante é que é difícil de entender, porque o desapego não é o contrário do apego. O contrário do apego é liberdade. Certo. Porque o apego é uma forma de pensar, então é mental. Claro. Entendeu? Claro. E a gente para ser liberto, a gente precisa entrar na nossa essência. Então, quando a gente trabalha, e a gente já trabalhou em algum lugar passado, o que a gente fala? Tem que fazer reforma íntima, vai te pôr uma opção de livro para fazer, mas como é que a gente faz a reforma íntima? A gente faz a reforma íntima olhando os acontecimentos, na presença, no aqui e no agora. Certo. Não é para olhar para o futuro no si, nem o culpado, se culpar das nossas atitudes. Porque a gente vai ressignificando o tempo todo. Porque a nossa linha de pensamento, ela não é cartesiana, ela não é linear, ela é subjetiva. E a gente não está preparado para isso. A gente está preparado para o evento. A gente não é preparado e não tem a flexibilidade suficiente para ver, caramba, planejei isso aqui, não deu certo, o que eu posso fazer? Não, a gente se desespera, fica ansioso, entra num estresse maluco, entra num looping que o estresse alimenta o apego, que alimenta o medo. Então a gente vai fazendo isso e não sai de um círculo vicioso que nos traz doença e que muitas vezes nos leva à morte. Sim. Nesta vida. Então a gente perde momentos preciosos de se entender, de evoluir, né, como ser humano, né, de se conhecer, se autoconhecer, né. Isso. E a apometria, nesse ponto, estruturou uma ideia que não precisa acreditar em reencarnação, não precisa acreditar em nada disso. Tanto que no consultório eu não falo. É óbvio que as pessoas, se tiver um conhecimento de reencarnação,
com algum conhecimento espiritualista, né? Facilita alguns entendimentos. Claro. Mas é muito mais de sentir do que propriamente fazer conjecturas. Certo. Tanto que as pessoas mais mentais são as pessoas mais difíceis de uma mudança de padrão, porque tudo tem que passar pelo crivo da razão. Então, muitas vezes, ela não sai da vírgula, do detalhe, e fica presa no detalhe do porquê das coisas. Lembra? Tinha um livro quando era pequeno chamado Porquê das Coisas. Acabei de falar a minha idade aqui. Cara, mas cara, não vale a pena. Porque se você fica preso em alguma coisa, você fica apegado, você não vê o todo. E é através do todo, e como a gente se insere nesse todo, que a gente vai tomar os nossos posicionamentos perante a vida. E a apometria trouxe uma coisa que eu acho muito legal. Quando a gente sabe que existem 3 tipos de personalidades psíquicas, existe um pouco mais, mas eu vou falar de 3. Tá. Né? 3 que estão muito enraizadas na gente. Que é a personalidade psíquica desassociativa, associativa e subpersonalidade. Certo. Isso tudo está no nosso inconsciente. Porque uma coisa que a gente tem que entender da personalidade, que elas têm vida própria, elas têm ego. O ego delas permanece. Ela não tem só um corpo, mas tem o quê? Um poder mental. Entendo. Né? Então a gente tem que lembrar sempre uma coisa. O pensamento é uma energia. Sim. Se é uma energia, existe o quê? Uma vibração. Se existe uma vibração, existe uma frequência. Onde é linkada a um tipo de emoção. Então, quanto mais emoções mais baixas a gente tem, o nosso pensamento está linkado em quê? Em vibrações mais baixas. Claro. Energia semelhante atrai energia semelhante. Claro. Então, as personalidades desassociadas são personalidades que muitas vezes sabem que já desencarnaram, já morreram, mas têm consciência do estado que elas estão. Mas fazem isso de propósito. Ou seja, nos enchem o saco de propósito. Fazem a gente repetir os mesmos padrões porque elas têm um ego muito forte. É como então, se elas quisessem impor... viver através da gente, é isso? Isso é associada. É uma característica da associada. Ah, tá. A desassociada, quando ela tem consciência, consciência, é como se quem trabalha com espiritualidade é um trabalho de obsessão chamado auto-obsessão. Porque a personalidade faz parte da gente. É minha. Ela é minha. Sim, sim. Entendeu? Entendo, então, claro. E a teoria da separatividade, ela fala muito, fazendo esse link, voltando esse link, da fragmentação. A gente se sente separado porque a gente está fragmentado. Sim. Então, a apometria me mostrou como a gente se fragmenta. É nas nossas emoções lá atrás, no nosso do inconsciente lá atrás, do inconsciente coletivo lá atrás, que é onde o status quo da época formula um tipo de pensamento. Então, os pensamentos que a gente tem, o inconsciente coletivo, na época das cruzadas, não é o mesmo que a gente tem hoje. Mas tem muitas coisas parecidas. Por quê? Porque a gente não trabalhou e não quis olhar que na medicina chinesa, que é o nosso lado yin, que é o nosso lado sombra, que ele existe, está integrado e a gente precisa o quê? Só equilibrar. Certo. Entendeu? Esse equilíbrio... E tem que olhar para essa sombra, né, Alexandre? Tem que olhar para essa sombra. Eu acho que, fazendo aqui um parêntese, eu acho que a gente está num momento planetário assim, especial, né, para essa tomada de consciência, né? Da gente reconhecer essas sombras.
né, de tudo que ficou mal resolvido na história da humanidade, que é a nossa história, né? Não adianta a gente dizer, eu tô aqui em 2020, eu não tenho nada a ver com isso. É claro que a gente tem a ver, né? A gente é um resultado de tudo isso, a gente tá no nosso DNA, não é isso? Eu tô falando uma bobagem aqui. Não, é DNA mesmo, porque a medicina chinesa, a gente sabe que o nosso DNA é o reflexo de toda a nossa ancestralidade. Da nossa ancestralidade individual, que eu trabalho basicamente com três inconscientes. Que é o inconsciente individual, que é exatamente as nossas personalidades passadas e mais atual. Né? Mas a gente teve pais e mães naquela, então existe também, subjetivamente, um inconsciente familiar. E nesta vida, temos pais e mães, e nós somos reflexos das criações dos nossos pais, das nossas mães. Ou seja, das crenças dos nossos pais e das nossas mães. Das nossas mães. Perdão. Então, o que isso faz com que a gente sofra? Porque a gente fica reproduzindo não um padrão que a gente está, mas um padrão dos outros. Por quê? Porque a gente sempre quer agradar ao outro. A gente já nasce querendo agradar pai e mãe. Ponto. E de muitas vezes eles fazem questão que a gente agrade pai e mãe. Então tem esse conflito já é uma coisa que vem, né, e só vai fazendo exacerbando ao longo da nossa idade, da nossa vida. Então, só com isso a gente já repete padrão. Só que a nossa linhagem está toda expressa no nosso DNA. Mas o nosso DNA, ele faz parte da gente e mostra no nosso corpo físico aquilo que a gente tem que trabalhar. Porque reflete os nossos apegos, os nossos medos e os nossos estresses. Então, quando a gente faz um exame de DNA e está propenso a ter câncer no pâncreas, isso quer dizer o quê? Quer dizer que na medicina chinesa a gente pensa muito, a gente não tem uma flexibilidade de pensamento de uma maneira geral. E isso impede com que a gente absorva melhor a energia. Então, o câncer do pâncreas, que é a nossa regulação do nosso açúcar, o açúcar é a energia física que movimenta, coisa principal, né? Que tudo vira energia, porque quando a gente come, né? A gente não vai um pedacinho do arroz para cada célula do corpo. É transformado em açúcar, em energia, que é a física, é através do açúcar. Certo. Então, o diabético, de uma maneira geral, o que quer dizer? Eu me negligenciei e eu não parei de alguma hora, de uma hora para outra, em algum nível, eu me deixei de amar. Eu perdi o açúcar da vida. Certo. E a ressignificação, que é bonito disso, é a gente mudar esse pensamento que nos leva a sucumbir por essas doenças. É uma sintonia de desamor, né, Alexandre? Exatamente. E a gente tem isso em vários níveis. Claro. E se manifesta em cada pessoa de maneiras diferentes. Isso que é a coisa bela. Agora, existe um processo que tem que ser respeitado. Entendeu? Então, as técnicas elas têm que ser usadas e são excelentes instrumentos, mas tem que ser usado como início de uma jornada, não no final de uma jornada. Certo. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência. Porque senão a gente, mesmo como terapeuta, a gente cai numa armadilha, que é a armadilha do ego. Claro. Estou te vendendo dificuldade, estou te mostrando a dificuldade para te vender a facilidade. Isso não existe. Porque se eu sou terapeuta, eu tenho que mergulhar primeiro em mim para depois mergulhar no outro. Claro.
É uma coisa, claro. né? E eu tenho que ter consciência que eu tenho como pessoa, eu tenho as minhas limitações. Uhum. Eu tenho o meu, os meus limites. E se eu sou terapeuta, é exatamente para eu ver quais são os meus limites, porque tem por ressonância. Quantas Claro. vezes a pessoa fala alguma coisa, ou eu falei uma coisa para ela, essa coisa sai para mim. Só que eu não posso ficar falando para ela, ó, estou aqui. Né? Então, Claro. e isso é muito legal. Agora, só para terminar as personalidades, Sim. para a pessoa entender o que é uma dissociativa, ela tem Entendi. consciência, vida própria e interfere conscientemente na nossa vida atual. Certo. A associativa tem vários níveis. Tem até aquela que já desencarnou e não sabe que desencarnou, está ali só sugando a energia da gente. Porque Certo. elas estão presas pelo nosso fio de prata. Para Uhum. quem não sabe, o nosso fio de prata é um fio que liga o nosso corpo. A gente tem 3 corpos, 4 corpos principais, né? Desmembrado em 7 individuais. Uhum. Então a gente tem quatro dimensões de consciência: a física, a emocional, a mental e a espiritual. O cordão de prata liga a nossa consciência emocional à nossa consciência mental. Por isso, nós somos aquilo que temos a emoção. Uhum. A emoção é que dita a nossa forma de pensar. Então, e faz parte, muitas vezes, desses 2 corpos. Então, todos os corpos influenciam mais ou menos a nossa vida atual. Uhum. Então, a personalidade psíquica associada, ela está associada no sentido da gente, ela está aqui com a gente. E Uhum. muitas vezes ela não tem consciência que é energia. Certo. Então, dependendo da forma, da crença dela, da forma, da força do pensamento, ela nos influencia de tal maneira que faz o quê? Ela quer viver através da gente, pela ótica dela naquela época. Entendo. De 1800, vovô garoto, a época da cruzada, há 4.000 anos atrás. Uhum. Então, esse tipo de coisa é muito perigosa para a gente. A gente não tem essa consciência. Uhum. E isso que a apometria traz. De uma maneira, principalmente a apometria clínica, de uma maneira Uhum. onde a emoção de viver essas personalidades, ela não é passada para o cliente, paciente, Uhum. entendeu? Por quê? Porque, às vezes, como a TVP faz, se perguntou a diferença da TVP para a apometria, é Uhum. exatamente essa. Uhum. A TVP, muitas vezes, você revive o momento. E, às vezes, a gente não está preparado para viver aquele momento Entendo. psiquicamente agora. A gente não entende. Por que só aparece desgraça? Porque só aparecem as coisas negativas, porque a gente, através dessas técnicas, está integrando o nosso lado sombra, está trazendo a consciência, porque aquilo que a gente já conquistou de sabedoria nas nossas vidas, Uhum. ela já está assimilada e faz parte da nossa moral atual. Então, já está assimilada com a gente, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar exatamente o que ficou preso em algumas emoções que são, infelizmente, negativas. Uhum. E, muitas vezes, a gente fica preso, como já dizendo o que eu falei, a gente fica preso ao evento. Eu tenho Certo. medo de entrar no mar porque teve uma vida passada que eu morri afogado. Uhum. Cara, morreu. Está aqui. É muita Mas gente por que não que está você fica preso preparada ainda? pode entrar num drama ainda maior, né? Exatamente, um drama maior. Aham. Então, a apometria clínica, ela trabalha muito isso.
um descobrimento junto, numa parceria de caminhar junto. É óbvio, como eu sou médium e trabalho, tenho uma história pregressa com isso, indiretamente é trabalhadas outras energias que estão acopladas a esses sentimentos do passado. Certo. E a gente, através do nosso ego, a gente, como vai criando um mecanismo de defesa, a gente vai criando esse mecanismo de defesa através de uma autoimagem que a gente vai construindo na nossa vida. Que muitas vezes se transforma na nossa maior armadilha. Entendo. Entendeu? Então a gente cria, eu trabalho na espiritualidade, então eu sou bonzinho, faço caridade. Não! Você não está trabalhando a coisa essencial, você está trabalhando um aspecto e o resto. E aqueles acordos que a gente fez lá atrás, que são cobrados o tempo todo, são lembrados no nosso inconsciente o tempo todo, que são nos mostrados e a gente não quer ver porque a gente não sabe lidar com dor e sofrimento. A gente quer prazer e felicidade. Certo. A gente não tem paciência, né? Não tem paciência. E mais do que paciência, você falou da pandemia. A pandemia nos mostra como a gente não quer encarar as nossas sombras. É verdade. Como a gente, na primeira flexibilização, foi todo mundo para a rua, para bar, como se não houvesse amanhã. E não tem a consciência do amor ao próximo, de olhar o próximo, porque as consequências de eu ir sem cuidados para a rua, primeiro reflete uma coisa: se eu não tenho cuidado comigo, não tenho cuidado com o outro. É verdade. Num princípio bem básico. Se vai para a rua, vai lá, é bacana, não estou falando para as pessoas não deixarem de ir. Precisam ir. A gente precisa desse contato, porque o Crema fala também uma coisa que é muito legal: a vida é feita de pontes. Então, a gente cria pontes, a gente... Deu uma falhadinha. Deu uma travada. Alexandre, tá dando uma travadinha. Oi, entrou uma ligação. Ah, tá bom. Parou a travada? Já recusei. Parou. Tranquilo. Ele é muito... Coisa chata. Desculpa, gente. Acontece. Isso é muito... É um pouco de falta de limites. Uma das coisas que a sabedoria popular fala e que a gente vai comprovando ao longo do tempo é que o limite de cada um termina quando começa o do outro. Então, se você não tem empatia, se você não se coloca no lugar do outro, como é que você vai cuidar do outro? É verdade. Porque já demonstra uma falta de cuidado de si. Autoempatia, né? Autocuidado. Exatamente. Sem autoempatia, autocuidado, a gente não se transforma e não aciona uma coisa chamada autocura. Porque todas as técnicas que tem são voltadas para a autocura. Ou seja, desbravar o nosso inconsciente para trazer a consciência, poder trabalhar, entender o nosso processo e caminhar para sermos pessoas cada vez melhores. Entendeu? Então, a apometria é um desses instrumentos que é utilizado. É só, quando eu falo das personalidades, é só para as pessoas entenderem que elas existem e têm vida. E tem uma terceira personalidade, que é a subpersonalidade. Essa subpersonalidade é ligada com o nosso ego atual, principalmente ligado ao arquétipo da criança ferida.
Aquilo que nos magoou na nossa infância, onde a gente se sentia mais desprotegido, a gente vai criando o quê? Uma casca de proteção que acaba tomando o quê? Criando vida. Certo. Ela cria vida. E que muitas vezes é alimentada por uma personalidade psíquica do passado. Então a gente não tem consciência de que aquele conflito, daquela reatividade que a gente tem, é uma autodefesa através de algum abuso, de algum conflito, que por menor que seja, mas fez uma diferença emocional absurda para ela. Assim, até para, assim, fazendo um parêntese, porque quando a gente fala de abuso e traumas, as pessoas sempre visualizam abuso sexual e coisas assim, muito violentas, mas na verdade isso é muito pessoal. Um gatilho para uma pessoa, para uma outra pode ser uma coisa muito boba, mas para aquela pessoa aquilo ali é um trauma mesmo, né? É um trauma. Por exemplo, mamãe não me amava. Isso criou um trauma para mim muito grande para a pessoa, não para mim, para a pessoa, a ponto de eu querer me proteger. Aí eu crio inconscientemente uma personalidade onde todo mundo que eu me sinta rejeitado, eu bato. Entendi. Eu renego, eu faço essas coisas, entendeu? Então isso é muito forte na gente. E a gente tem que trazer para a consciência que a partir do momento que a gente entende esse processo com a gente, essa é a personalidade mais fácil. Porque como é nossa dessa vida atual, entendeu? Não é nossa da vida atual, a gente entendendo o mecanismo que aciona, a gente vai desfazendo e ela vai se dissolvendo. Então, aquela autodefesa que a gente, a armadura de autodefesa que a gente coloca, ela vai se abrindo, vai tendo rachadura, aí outros conteúdos começam a vir, então a gente entende, larga de ver, larga dessa lógica absurda do tiro, porrada e bomba, que é o inconsciente coletivo atual. Sem julgamento de coisa política, de direita, esquerda. Não estamos aqui para falar sobre isso. Do princípio que os opostos são semelhantes. Então... Os extremos, né? Os extremos são semelhantes. Que acaba sendo oposto, né? Que o Yin e o Yang se integram, mas não. Então, a gente trabalha num processo de ressignificação onde comigo o paciente tem liberdade de colocar aquilo que ele precisa primeiro desfazer os nós. Por exemplo, mamãe não me ama. Então a gente vai ressignificar o porquê mamãe não me ama através de um outro olhar. Isso não impede que ele vá buscar um outro tipo de terapia para ajudar nesse processo. Claro. E nesse ponto de relações familiares, a constelação é muito boa. Mas tem que ter o quê? A visão do quê? Uma visão integrativa. Claro. De correspondência. Se você não sabe o gatilho que mamãe não me ama, aquele trabalho vai ficar limitado. Certo. Deixa eu te falar uma coisa, Alexandre. Como toda live que é gostosa, animada, o tempo passa muito rápido, né? Infelizmente. Então a gente tá aqui com menos de 10 minutos, tá? Então, assim, só para te dar um sinal, assim, para, de repente, você falar mais um pouco de como é esse teu atendimento
que é holístico, né? Você tem muitas ferramentas, né? Você trabalha com muitas ferramentas, você integra isso, né? Assim, fala um pouco disso, assim, quer dizer, a gente está no assunto apometria, né? Que é o assunto dessa live. Eu acho que a gente vai ter que fazer outras lives para outros assuntos, né? E até continuar esse, porque é muito rico, né? É uma técnica muito profunda, né? Muito. Mas enfim, assim, só para quem está assistindo e quem vai assistir depois, porque essa live vai ficar gravada lá no nosso IGTV, né? Você falar assim mais um pouco de como que você usando a apometria, né? Nos seus, eu sei que você gosta de chamar dos seus pacientes, né? Porque eu gosto de falar, porque paciência para mim, paciente a mim vem de paciência. É o desenvolvimento da paciência deles com eles mesmos. Claro, fundamental. Porque tem muito isso. Eu acho que cliente é uma coisa muito informal e eu não vejo aspectos psicológicos como doença. Claro. Mas sim num poder de um gatilho para transformação. Maravilha, maravilha. Eu uso, primeiro que eu parto do princípio que cada caso é um caso. Então eu vou usando as ferramentas de acordo com aquilo que a pessoa se propõe a fazer. Né? Normalmente eu trabalho de 15 em 15 dias com a pessoa, tem casos que eu trabalho toda semana e tem casos que eu trabalho uma vez por mês só. Certo. Então é uma coisa muito... Né? Eu vou usando de acordo as ferramentas, até o auriculo, essa parte toda, conforme a pessoa esteja no dia. Se a pessoa está muito ansiosa, eu tenho que relaxar a pessoa. Então eu faço relaxamentos, né? A minha parte de ressignificação eu mesclei muito técnicas de apometria com técnicas de hipnose. Certo. E eu não vou, já a princípio, em outras vidas. Porque eu faço o máximo uma regressão de idade. Porque tudo de outras vidas estão influenciadas nessa vida. Se eu chegar nessa vida, no teu primeiro momento você teve pânico de mar, eu ressignificar esta vida, esse pânico de mar naquele momento, ele vai por reverberação emanar em outras vidas e liberar outras vidas. Claro. Entendeu? Claro. Entendi. Porque a física quântica, ela veio para exatamente quebrar barreiras. E a primeira barreira é exatamente essa, onde passado, presente e futuro, elas são em constantes mutações, como uma onda. Certo. Energética. Entendeu? Então, é basicamente isso. Quando a gente se cura, a gente cura os nossos ancestrais também, né? Também, porque a gente vai ressignificando uma série de movimentos que ressignificam, porque faz parte da gente, está no nosso DNA. Em algum. Porque o que a física quântica fala de uma maneira geral? O microcosmos é igual ao macrocosmos. Se eu curo o micro, eu estou curando o macro. Sim. Entendeu? Então, isso para mim, uma coisa muito rica. E eu acho também que, na minha forma de pensar, é um pouco mais direta. Eu acho que os tratamentos hoje, o tempo urge. Claro. Precisam ser acelerados. Certíssimo. Entendeu? Então, a gente tem que entrar com a nossa consciência, né? Ter empatia pelo planeta Terra, porque é o macrocosmos, eu parto do princípio que nós somos a célula. Se o planeta está doente, é porque as células estão doentes. Sim. E a célula sou eu, é você,
é o vizinho da esquina, é o político, é a mamãe, é papai, é vovó, é os nossos relacionamentos amorosos ou não. Uhum. Isso tudo a gente precisa se curar. E isso, para mim, não vai da noite para o dia. Se fosse fácil assim, a gente já tem instrumentos suficientes para fazer uma transformação e a gente dormir, Alexandre e Irene, e acordar Yogananda e Buda. É. E não acontece. Não. Então, a gente tem que suar a camisa. É. Nossa! E como, né? Ai, Alexandre, ó, a gente vai. Eu vou aqui, infelizmente, já começar a te interromper, porque a gente tá assim com 2 minutos para acabar. Tá bom, Né? não, tranquilo. E eu não quero assim deixar, eu não quero que essa live acabe assim no vácuo. A gente falando assim, porque eu quero te dizer que assim, nossa, eu sou muito, muito grata de ter estreado aqui no Jornal Desperta com você, meu amigo querido. Me sinto muito honrada. Eu adorei esse bate-papo. Com certeza a gente vai ter que fazer outros, porque eu acho que vão surgir muitas dúvidas aí e perguntas, e eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber mais, né? E você tem muita coisa assim para passar pra gente, né? Então, nossa, assim, muito, muito, Você não muito, sabe muito obrigada. de ter sido o primeiro. Deu uma A honra de ter travada. sido o primeiro. Então, eu estou até emocionado aqui um pouco, eu sou meio choroso, então eu estou muito feliz. Espero que todos tenham gostado, tenham entendido do que as propostas. E, na verdade, eu não desassocio o que eu penso da minha prática terapêutica. Eu sou exatamente assim, tratando. Entendeu? Uhum. Porque eu não vejo outra maneira. É óbvio com limites de protocolos, com Claro. tudo, mas Uhum. você me conhece já há anos, eu não sou assim, entendeu? Tem que ter formar uma empatia muito grande nessa parte. Eu sei Então, que você eu trabalha agradeço com muito muito. amor. Ai, maravilha, Alexandre. Bom, a live vai ficar gravada, né? Uhum. Aí depois você compartilha também com o teu público. Compartilhando, compartilhando. E eu vou também deixar os teus contatos Pô, no, pode deixar, no pode falar. post, né? Que eu tenho certeza que as pessoas vão querer te conhecer. Assim, você está atendendo online e presencial em Copacabana, né? Online presencial, Copacabana. E Tá, quando o presencial, com toda a segurança possível e imaginária. Tá? com certeza, claro, claro. Ei, meu Deus, nossa, tô muito feliz. Gratidão. Tô muito Eu feliz. quero, eu quero realmente agradecer e na despedida eu quero desejar muita luz e paz no coração de todos, que a gente está precisando muito, né? E luz e paz é a fonte do nosso equilíbrio. Então, acho muito grato, Irene, muito grato a todos que tiveram a paciência de me escutar nessa 1 hora. O prazer de te Gratidão. escutar, né? E você vai voltar. Beijo grande. Com certeza, com certeza. Namastê. Obrigada a todos também que tiveram aqui e quem mais for assistir no futuro. É isso, gente. Então a gente está começando uma nova fase no Jornal Desperta. Obrigada. Namastê. Beijo a todos.